Olá, amigos. No painel regional de hoje, eu converso com o secretário municipal de saúde aqui da cidade de Campinas, Carmino Antônio de Souza. E nós vamos fazer um balanço das ações contra o sarampo, a dengue, que tanto preocuparam no ano que passou, né, secretário? Muito obrigado aqui pela sua participação e gostaríamos muito que o senhor desse as suas considerações iniciais para o nosso povo aqui da cidade de Campinas e todos que nos assistem. Fernando, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês e é uma obrigação do secretário fazer os esclarecimentos e a prestação de contas daquilo que vem fazendo. Eu estou entrando no 8º ano como secretário municipal, nunca imaginei, eu sou professor da Unicamp e acho que a Secretaria de Saúde é uma das secretarias mais difíceis, mais complexas e certamente é a maior secretaria dentro da Municipalidade de Campinas. Eu que agradeço muito o convite. Secretário, a Secretaria de Saúde, ela atende a população de uma forma muito forte, tem um dos maiores orçamentos, mas nós vamos falar sobre tudo isso. Porém, duas situações que preocuparam no passado, no ano que passou, a população da cidade de Campinas, que é o sarampo e a dengue. Vamos começar pelo sarampo. Quais foram as preocupações que geraram essa enfermidade? Bom, em primeiro lugar, é lamentável assim, que o sarampo tenha voltado. Eu acho que a gente fica extremamente chateado na saúde pública quando uma doença que há décadas não tínhamos caso, na verdade os últimos casos foram na década de 90, nós tivéssemos essa recrudescência. Não foi uma recrudescência apenas na cidade de Campinas, obviamente. Nós tivemos, na verdade, 2 polos de penetração do sarampo. Nós tivemos um primeiro polo muito visível, muito observado pela população, que foi a partir da Venezuela, os refugiados da Venezuela. Mas esse sarampo no estado de São Paulo não foi vindo da Venezuela. Por incrível que pareça, foram pessoas vindo do hemisfério norte, da Europa. Aparentemente, o caso número 0 é um norueguês, alguém que estava num cruzeiro e que trouxe o sarampo. Nós temos uma situação em Campinas que eu acho relativamente confortável. Nós temos mais de 98% da nossa população vacinada. Isso já existia antes, já estava vacinado. A gente sabe que existe um percentual pequeno de falha vacinal, a gente sabe que tem um percentual muito alto de vacinação, não é só uma proteção individual que nós temos com isso, mas a vacina acaba fazendo uma proteção coletiva, né? E nós, apesar de termos 135 casos, tivemos no ano de 19, nós não tivemos nenhuma morte nesse período. Essa era uma grande preocupação, porque... Secretário, nesse caso, nesse número aí que o senhor está falando, isso aí pode-se dizer que Campinas teve um surto ou não? Ou uma epidemia? Não, longe de epidemia. Aqui os números de sarampo são pequenos. O número global foi de 135 casos. Eu acho que não caracterizamos nenhum surto. A grande mágoa nossa, vamos dizer assim, é ter voltado a doença. Quer dizer, mesmo num número pequeno, mesmo com uma letalidade 0, mesmo com uma morbimortalidade muito baixa, mas a reintrodução do sarampo para nós foi uma grande surpresa desagradável. Uma grande surpresa desagradável. Não é só nossa, né? A gente sabe que o maior número de casos de sarampo se concentrou em São Paulo, na grande São Paulo, na cidade de São Paulo e na região metropolitana de São Paulo, e nós tivemos um número não desprezível, mas não grande, que não caracteriza uma epidemia, longe disso. Mas poderia dizer então que o país, vamos dizer assim, baixou a guarda no que diz respeito à imunização do sarampo? Fernando, eu acho que o mundo baixou a guarda. Nós tivemos 10 mil casos em Nova York. Ninguém vai dizer que Nova York é terceiro mundo. Nós tivemos na Europa um número enorme de casos de sarampo com mortalidade grande. Então o sarampo voltou no mundo. Vocês que trabalham na área de comunicação, e hoje a gente sabe a força das redes sociais nisso,
em grande parte, a desinformação foi culpada dessa volta, porque muitos movimentos, através da internet, difundindo informações falsas a respeito das vacinas, não só da vacina para sarampo, inúmeras outras vacinas. Então, o calendário aí, aproveitando aí que o senhor está falando das vacinas, existe um calendário de vacina. A pessoa não observar isso gera essa volta de doenças, não só do sarampo, mas de outras doenças também? Gera, sem dúvida nenhuma. Eu estou com 68 anos, a minha geração não precisa tomar vacina para sarampo, porque nós tínhamos sarampo. Quando eu era pequeno, as mães colocavam uma criança perto da outra para pegar a doença, para ficar imunizada, né? Mas de pessoas de 60 anos ou menos, elas têm que ficar atentas a essa questão do calendário vacinal. Nós ampliamos o calendário vacinal para sarampo, Fernando, para crianças acima de 6 meses. Por quê? Os casos que nós tivemos acabaram se concentrando em 2 grupos. Um grupo que foram as crianças muito pequenas, abaixo de 1 ano, porque não estavam imunizadas, não fazia parte do calendário, agora faz. E aí são 7.500 crianças em Campinas, nessa faixa etária, entre 6 meses e 1 ano. E jovens, adultos jovens, na faixa de 20 a 40 anos, que acabaram tendo muito mais sarampo do que deveria imaginar. E esse grupo, sim, é um grupo que não se vacinou ou não fez os reforços vacinais, enfim, foram situações que se concentraram. Nós tivemos em outras idades alguns casos, mas a maioria se concentrou nesses 2 grupos etários. O senhor falou aí sobre as crianças, o início da vacina com 6 meses. Isso. Foi colocado em evidência a questão da dose 0. O senhor poderia falar sobre isso? É isso, a dose 0 é exatamente essa. Exatamente isso aqui. Que é essa de 6 meses a 1 ano, porque no calendário vacinal anterior, a primeira vacina era a 1 ano e depois fazia, nos meses subsequentes, a segunda dose, a terceira dose e depois os reforços eventualmente. Isso não substitui as rotinas de vacinação? Não substitui. Esta dose 0 provavelmente é uma dose insuficiente, incapaz de imunizar a criança. É importante que o calendário vacinal anteriormente preconizado, que é vacinar com 1 ano, seja seguido rigorosamente. Mas ela vai continuar como uma regra? Vai, provavelmente sim. Porque eu acho que o sarampo não vai desaparecer num horizonte de tempo curto, infelizmente. Exatamente por ter atingido uma área geográfica no mundo muito extensa. Secretário, olha só, a nossa sociedade, de um modo geral, ela é muito, como é que nós podemos dizer assim, ela tem uma dificuldade na informação, de buscar a informação, não gosta muito da prevenção e se levanta agora umas frentes contra ou trazendo informações contrárias, desrespeitosas, prejudiciais à questão da imunização através da vacina. Como é que a secretaria, como é que o secretário vê essas frentes? Fernando, eu diria que é lamentável a difusão de notícias falsas. Quer dizer, o poder público, os médicos, as entidades de ensino, universidades, as entidades de comunicação, elas tentam levar a boa informação, tentam se contrapor. Mas isso é uma avalanche, a gente sabe como as redes sociais funcionam. Uma notícia colocada, às vezes colocada por uma pessoa que tem razoável credibilidade. Por exemplo, essa questão da vacina nasceu a partir de um cientista consagrado que vinculou a questão de vacina ao autismo, uma aberração do ponto de vista científico, nunca isso foi confirmado, mas isso acabou se difundindo como se fosse verdade. Quer dizer, é muito mais fácil uma mentira ser entendida como verdade do que uma verdade, infelizmente. Então, o poder público se contrapõe a isso, todos os meios de comunicação se contrapõem a isso. Todo mundo sabe da importância da vacinação. Eu me formei na década de 70, nossa senhora, quantas doenças que a gente chamava de doenças próprias da infância, quantas crianças morreram por sarampo, quantas crianças morreram por complicação, não só do sarampo, coqueluche e assim por diante. E hoje nós temos essa possibilidade de prevenir, que é a melhor forma, mas infelizmente
Não na nossa cidade. Como eu disse, a nossa cobertura vacinal é muito boa, é superior a 98%. Mas, infelizmente, em muitos lugares do mundo, inclusive países adiantados, eu já disse em outras ocasiões que a poliomielite, erradicada no Brasil há décadas, ela existe em países adiantados, como, por exemplo, o Canadá. Quer dizer, porque comunidades inteiras não acreditam que a vacina pode trazer algum benefício. As escolas exigindo nas carteirinhas de vacinação para trazer as crianças para estudar, isso ajuda também? Ajuda, não, sem dúvida. Eu acho que as escolas são um grande ponto de apoio e de difusão da boa informação e da orientação que é feita às famílias, não tem dúvida. O painel regional vai agora para um breve intervalo e a seguir nós continuaremos aqui o nosso bate-papo com o secretário municipal de saúde de Campinas, Cármino Antônio de Souza. Até mais. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Painel Regional e eu converso aqui com o secretário municipal de saúde de Campinas, Cármino Antônio de Souza. Secretário, nós falamos bastante aí sobre um assunto muito complexo, sobre o sarampo, e eu quero falar um pouco sobre a dengue também, né? Sabemos que Campinas é uma das cidades que possui um comitê de dengue ligado ao gabinete do prefeito. Fale para nós sobre isso, sobre essa situação da dengue e o que foi feito para livrar essa situação na cidade. Melhor do que falar de dengue é falar das arboviroses, né? Eu digo que em 7 anos que nós enfrentamos esse problema, não tivemos 2 anos iguais. Durante esse período, houve a introdução da zika, da chikungunya, tivemos aqui um furacão da febre amarela que passou por Campinas, mudamos o sorotipo da dengue, passou do 4 para o sorotipo 2, que é o que está circulando hoje. Esse comitê foi um grande acerto do prefeito, porque ele criou um comitê intersetorial, depois isso foi copiado por outros municípios, pelo Estado, etc., que traz todas as secretarias o enfrentamento deste problema. Eu costumo dizer que dengue é um problema de saúde, mas não é um problema da saúde exclusivamente, porque ela é um problema ligado à urbanidade, essa grande concentração urbana que nós estamos vivendo no mundo inteiro, e é muito ligado também ao desequilíbrio ambiental. Tem sido falado muito, o Aedes aegypti ele se adaptou a essa nova situação de aquecimento global de maneira importante. Eu, quando estudei medicina, o meu livro de infectologia, a primeira frase de dengue era doença extinta desde 1942, e ela voltou. Ela voltou, à semelhança do que nós conversamos agora há pouco sobre o sarampo, só que dengue voltou para ficar, ela não voltou para ser extinta. Porque, ao contrário, hoje são mais de 110 países do mundo com dengue, não só dengue, mas todas as arboviroses, e o enfrentamento da dengue e de todas as arboviroses, ela é diária, não é exagero. E a população tem que ajudar nisso. Absolutamente, sem a população ajudando, não há como enfrentar. Queria aproveitar uma pergunta aí nesse meio, porque o 156 da Prefeitura recebeu mais de 2.000 denúncias sobre terrenos que os donos não cuidam e estavam virando ali um local propício para a proliferação desse problema. O senhor quer falar sobre isso? Apesar da gente falar muito dos terrenos e das piscinas, etc., a grande transmissão é doméstica. Eu quero deixar isso bem registrado aqui. 80% das transmissões está dentro da nossa casa. Está dentro e os cuidados, é claro que isso não tira, seja do poder público, seja do proprietário privado, a obrigação de manter limpa a sua propriedade. Secretário, vamos falar sobre os investimentos, né? Aqui eu tenho um dado que diz que Campinas tem um dos maiores investimentos na saúde pública por habitante em cidades acima de 500 mil habitantes. O senhor quer falar sobre isso? Quais foram os investimentos, as entregas, as contratações? Nós encontramos uma saúde pública muito precária, eu diria, do ponto de vista estrutural. Os centros de saúde eram muito improvisados, muitas casinhas, muitos galpões, coisa que dentro das regras sanitárias hoje não é possível isso.
E nós começamos um grande trabalho de planejamento. Isso não se faz da noite para o dia. Eu sempre digo que qualquer unidade é uma corrida de obstáculo. Você precisa ter um bom terreno, um bom projeto, e precisa ter dinheiro, e depois precisa construir, equipar e assim por diante. Eu não tenho ideia do volume de recursos, mas certamente acima de 150 milhões a 200 milhões de reais. Isso do ponto de vista da atenção básica. Nós já entregamos mais de 15 unidades básicas novinhas e vamos entregar mais 13 ou 14 agora nas próximas semanas, eu diria, e mais algumas até o meio do ano, como é o caso do Bassoli, não é? Isso é importante porque nós vamos dar ao nosso trabalhador e principalmente à nossa população uma condição digna de atendimento. Nós tínhamos unidades, Fernando, que no meio do dia, no verão, como está hoje, a temperatura chegava perto de 50 graus dentro, era impossível trabalhar lá dentro. Nós tínhamos unidades do lado de fábricas de solventes e a pessoa trabalhava respirando aquilo o tempo todo. Nós tínhamos unidades com umidade. Então, esse investimento foi fundamental para a atenção básica, mas não foi só na atenção básica. A gente trouxe o Hospital de Câncer em parceria com o Barretos e o Ministério Público do Trabalho. O chamado Hospital do Amor. O Hospital de Amor. Nós trouxemos a unidade de tratamento de queimaduras, não existia unidade de queimaduras, e numa parceria muito grande de empresários, que na época foi liderada pelo aeroporto, nós fizemos uma grande reforma e hoje é uma unidade moderna, todos os leitos de UTI, centro cirúrgico dentro, área de treinamento, não é? E assim por diante. O AME, né, o ambulatório que começa a funcionar agora no dia 1º de março, uma unidade de 7 mil metros quadrados, com 35 unidades, CAPES. Pronto-socorro metropolitano. Pronto-socorro metropolitano está praticamente pronto. Nós refizemos o Campo Grande, nós refizemos o projeto e construímos o Carlos Lourenço, que já está funcionando. Enfim, houve um grande esforço estruturante, não é? Para que a gente possa... A Policlínica 2, nós ganhamos um prédio do governo federal, na Glicério com Barreto Leme, um prédio bonito ali, que já está em reforma e a nossa perspectiva é junho ou no máximo julho, mudarmos a Policlínica 2, que está na Campos Sales, um prédio muito improvisado, e com isso a gente acabou investindo na atenção básica, nas especialidades, na área de urgência e emergência. Nós temos um projeto belíssimo de fazer uma nova sede do SAMU, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura mesmo, não é? O terreno ali perto do Taquaral, uma zona nobre da cidade. Então houve um pensamento e um planejamento que agora nós estamos colhendo esses frutos, né? Depois de alguns anos de trabalho. Mas são unidades muito bonitas, a população sabe, porque ela que faz uso, né? E acho que, deixar só uma coisa importante, a população cuida das unidades de saúde, Fernando, como se fosse um santuário, é uma coisa muito bonita. Você tem unidades em áreas com grande vulnerabilidade que depois de 3, 4 anos não tem um risco na parede. Então as unidades de saúde, elas são muito bem cuidadas pela população. Então dá gosto entregar uma unidade nova, porque a gente sabe que ela vai ser bem cuidada, não só por nós, mas pela população. Muito bem. Participe do programa enviando suas dúvidas ou sugestões através do WhatsApp, o 19 99536 1890. O painel regional vai para mais um breve intervalo e já eu volto aqui conversando com o secretário municipal de saúde de Campinas, o doutor Cármino Antônio de Souza. Até já. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Painel Regional e hoje eu converso aqui com Cármino Antônio de Souza, o secretário municipal de saúde aqui da nossa cidade de Campinas. Doutor Cármino, vamos falar agora da rede Mário Gatti. Houve essa inauguração, houve uma mudança. Explica para nós o que é a rede Mário Gatti, Hospital Ouro Verde. Conta para nós porque o telespectador certamente quer saber. Eu vou tentar... em poucos minutos explicar. O Hospital Mário Gatti, ele é um hospital de 40 anos e é um hospital que é uma autarquia municipal.
acontece que o Hospital Mário Gatti é uma autarquia que nunca se completou, porque, na verdade, era uma autarquia sem trabalhadores. Então, era um prédio, o prédio original do Hospital Mário Gatti, na verdade, nem era prédio de saúde, era um teatro, uma coisa assim, e isso não se completou. Durante alguns anos, nós discutimos com o prefeito Jonas, com o Marcos Pimenta, que é o atual presidente, uma institucionalidade para o hospital. E depois de muitas discussões, nós chegamos a um modelo que é um modelo que se usa no Canadá. Então, a Rede Mário Gatti hoje é uma autarquia pública ampliada e que vai atender a atenção pré-hospitalar, que as pessoas conhecem como SAMU, né? Existe uma atividade pré-hospitalar que é ligada a mim, que é o transporte sanitário, mas que não é de urgência e emergência. O SAMU é de urgência e emergência. As UPAs, todas as nossas UPAs e o pronto-socorro metropolitano, que está em obras, e os 2 hospitais municipais, o Hospital Mário Gatti e o Hospital Ouro Verde. Então, hoje, a gestão da urgência e emergência e dos hospitais e do pré-hospitalar, ela está primarizada, ela está toda na mão da autarquia. A autarquia, ela vai levar muitos anos ainda, Fernando, porque tem que ser aprovada uma lei de cargos e salários pela Câmara, vão ter que ser definidos todos os cargos que vão ser criados, etc. A rede ainda hoje opera com funcionários que têm vinculação com a secretaria e não com a autarquia. Mas a gente sabe que todas as autarquias levam muitos anos para serem concretizadas. Este ano passado, de 2019, foi o primeiro ano que essa autarquia teve um orçamento próprio. E é claro que nós erramos um pouco para lá, um pouco para lá, porque não tinha uma série histórica para saber quanto custava. Agora vai ter uma base. Agora a gente já vai construindo um entendimento maior. Então, é uma instância autárquica, autônoma, ligada à Secretaria Municipal de Saúde e que faz a gestão primária dos hospitais, da rede de urgência e emergência e da atividade pré-hospitalar. Sempre que eu converso com alguém ligado à saúde aqui em Campinas, é sempre falado que Campinas, por ser uma cidade central, atende muitas outras cidades. Qual seria esse número? Até me falaram uma vez que Campinas atende praticamente a população de uma outra cidade sem ganhar nada por isso. O senhor poderia falar sobre essa situação? Isso é verdade, mas esse é o tributo de uma cidade polo. Isso acontece com São Paulo, acontece com Ribeirão Preto, com Belo Horizonte. O prefeito nunca disse, olha, não atenda as pessoas de outra cidade. Ao contrário, nós atendemos sim. Isso é muito variável, Fernando. Tem unidades de saúde de Campinas que atendem 30%, 40%, até 50% de pessoas de outras cidades. Tem áreas, digamos, mais centrais da cidade que esse número é menor. Tem muita gente que tem parente que vem de Minas, da Bahia, e que vem, fica na casa da pessoa e hoje nós temos em cadastro de saúde mais de 800 mil pessoas cadastradas no nosso sistema de saúde, não é? E esse cadastro, certamente, muita gente não é de Campinas. Agora, existem ônus e bônus. Uma pessoa de outra cidade que vem num shopping de Campinas gastar, ela deixa o imposto para a cidade. Agora, aquele que vem se cuidar aqui, ele acaba usando recursos da cidade para poder fazer o seu tratamento. Secretário, eu agradeço muito aqui a sua participação, mas eu queria ouvir as suas considerações finais. O que o senhor gostaria mais de acrescentar sobre a saúde na cidade de Campinas? Bom, nós estamos começando o ano de 2020, é o último ano de governo. Acho que nós temos uma série de coisas a consolidar na cidade. Nós temos várias unidades que nós estamos entregando. E talvez o maior desafio esse ano, Fernando, é a recomposição de algumas equipes de saúde. A Câmara, o senhor conhece bem, aprovou o programa Mais Médicos Campineiro, que é um sucesso, uma integração entre as escolas de medicina que eu nunca vi. Nós tivemos um concurso muito feliz em termos de candidatos mesmo, né? Nunca tivemos tantos candidatos para a área da saúde. Então, eu acho que o maior desafio esse ano é consolidar tudo isso. E é o que eu digo sempre, saúde é gente cuidando de gente. Não adianta a gente ter prédios muito bacanas e tal
e não termos as pessoas cuidando. Então esse é o maior desafio. É como, digamos, compatibilizar o pé ao sapato, a nossa disponibilidade orçamentária, financeira, com as necessidades que a gente tem na cidade. O painel regional conversou hoje com o secretário municipal de saúde de Campinas, Cármino Antônio de Souza. Se você perdeu parte do programa, pode conferir a edição completa no YouTube, no canal que aparece aí na sua tela. Agradecemos a sua companhia e até a nossa próxima edição.